dia de hoje. Fico feliz em ver os irmãos novamente e louvo ao Senhor por esse dia. Convido a todos que estão aí fora a tomarem seu assento. Nós vamos começar a nossa devoção, o nosso serviço ao Senhor, a nossa dedicação a Ele. E eu convido toda a igreja a se colocar de pé para que nós possamos iniciar o nosso momento. Vamos falar com Deus, vamos orar ao nosso Senhor. Curva a sua cabeça e ore comigo. Louvamos o Teu nome, ó Deus, por esse dia, por esse domingo. Louvamos o Teu nome, Senhor, pela vida, porque o Senhor nos dá a oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui louvando o Teu nome e em comunhão com os irmãos, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo, que o Senhor tenha liberdade no nosso meio, receba, Senhor, aquilo que nós dedicamos nessa manhã a Ti, e que o Senhor possa também falar aos nossos corações, não aquilo que desejamos, não aquilo que queremos, mas aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Deus. Usa cada participação, Teu servo pastor na hora da explanação da palavra, e mesmo nos louvores, ó Deus. Mas que nós possamos Te ofertar também, Senhor, aquilo que está nos nossos corações. E se não há nada nos nossos corações, se o Senhor ainda não foi entronizado nas nossas vidas, que essa manhã seja uma manhã de oportunidade para que o Senhor faça o Teu trono nos nossos corações. Continua conosco, Senhor. É o que eu te peço, te agradeço, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino 168, Chuvas de Bênção. E eu peço a ajuda da igreja. Nós vamos formar um lindo coral nessa manhã, louvando ao Senhor.
Glórias a Deus. Chuvas de bênção dos céus. O Senhor já tem derramado sobre as nossas vidas e há de derramar muito mais. E como é bom estarmos aqui em comunhão, louvando ao Senhor, abrindo o nosso coração a Ele, buscando a presença dEle. Tenho certeza de que devemos fazer esse culto diariamente. Essa presença precisa inundar os nossos corações todos os dias, todo momento. Vamos louvar ao Senhor dizendo: recebi um novo coração do Pai, e que o Senhor possa ser entronizado em cada coração essa manhã. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Antes de nós voltarmos a cantar, como é precioso nós entendermos que essa comunidade é feita de pessoas e que eu não sou a PIB Jardim Monteiro sozinho, a placa não está aqui no meu peito, mas esse prédio também não nos representa, ele só nos acolhe, e que é a união entre os irmãos que faz a igreja caminhar em direção a Cristo Jesus. Como é precioso nós sabermos que ao virmos para a igreja, eu exercito a comunhão, eu vejo pessoas com as quais não falo durante toda uma semana, mas que aqui eu posso ouvir dela se ela está bem, abraçar, sentir aquele calor. Quando a gente canta que não há falsidade, ou que tudo é de verdade, nós entendemos as nossas limitações. Entendemos as nossas limitações e os nossos momentos. Mas uma verdade precisa ser dita nessa manhã, que nós dependemos uns dos outros, e se não marcharmos juntos, não vamos a lugar algum. E que o Senhor precisa ser entronizado, não nesse prédio, porque esse prédio aqui ele pode cair um dia, se desfazer, mas no templo dos nossos corações. Nós vamos voltar, louvar ao Senhor, exaltar o nome dEle com essa música. Mas se essa não é uma verdade na minha vida hoje, se eu olho para o lado e não vejo meu irmão caído para estender e dar as mãos, se eu caminho e não enxergo quem ficou pelo caminho, que essa seja uma manhã de transformação, de entendimento, e nos nossos corações recebi um novo coração. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração
por Jesus. Quero ver, igreja, como fruto. De ti, querido irmão, precioso és para mim, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Te louvamos, a Deus, te engrandecemos, ó Pai, que essa união cantada neste louvor e que as tuas bênçãos, ó Pai, que as chuvas de bênçãos também entoadas no primeiro cântico sejam uma realidade nessa comunidade, ó Deus. Seja uma comunidade, Senhor, de fé, de pessoas, Senhor, que marcham, que andam em direção ao alvo que é Cristo Jesus, mas que cuidam umas das outras, como tem sido feito, ó Pai. Se estamos aqui até hoje, Senhor, é porque o Senhor nos preservou esta agência, preservou as nossas vidas, para batalharmos ainda em prol do Teu reino, para louvar o Teu nome, anunciar o Teu nome neste lugar. Possamos, Senhor, em nome de Jesus, caminhar e nos aperfeiçoarmos em Ti, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. A igreja pode sentar. Eu vou pedir às meninas que fiquem por perto. Ih, não, meu irmão, vou precisar que a senhora leia. Deixa aqui, que eu chamo para o anúncio. Aí eu te peço para você falar. Primeiro João 3, 17 e 18. 1 João 3, 17 e 18 é a nossa proposta de recitativo para essa manhã. Versão NVI. Vai dizer assim: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Pode colocar para que todos possam ler? 1 João 3, 17 e 18, versão NVI. Vamos todos juntos? Se alguém Amém. Amém. Possa ser uma verdade em nossos corações. Vou pedir às meninas da equipe que já estejam aqui à frente. Nós vamos louvar ao Senhor. E você que trouxe o seu dízimo,
você que trouxe a sua oferta, você que trouxe o mantimento, o momento é a hora de você cultuar ao Senhor com as provisões. Traga aqui à frente. Traga aqui à frente para que nós possamos louvar ao Senhor. Enquanto louvamos, você tem a oportunidade. Você que está assistindo a nossa gravação, você também terá a oportunidade de louvar ao Senhor com seu dízimo, sua oferta. Vai aparecer o QR Code e o Pix da igreja para que você também possa ser contribuinte. Amém. Eu convido a igreja a se colocar de pé. A resposta. Convido a igreja a se colocar de pé enquanto nós louvamos ao Senhor. Você tem a oportunidade de cultuar a Ele. Não há lugar, não há lugar melhor que o lugar que eu sinto que o Senhor está. E dá lugar à fé, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vem de fora não entende como é que estão de pé, como eles conseguiram. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele Faz. Não há lugar. Não há lugar. Não há lugar melhor que o lugar que eu sinto que o Senhor está. Só nesse lugar o medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar à paz que excede
quero ver, igreja. Arre. Eu vivo de milagres, dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Senhor Deus e Pai, obrigada por esse momento, por essa oportunidade de estarmos em Tua casa, podendo cultuar a Ti, Senhor, podendo entregar no Seu altar, ó Pai, os nossos corações, o nosso louvor, a nossa adoração e diante de Ti apresentar, Senhor, esses dízimos e essas ofertas, ó Pai. Pedimos que eles venham ser bênção na Tua casa, ó Pai, que eles possam, ó Pai, abençoar as pessoas que necessitam, que eles possam, fazer parte do sustento dessas pessoas, que Ele possa, Senhor, ser, Senhor, bênção na Tua casa para pagar as contas, assim como todos nós temos em nossas casas, ó Pai. Cuida, Senhor, de cada dizimista, de cada ofertante, que o Senhor possa estar os abençoando cada dia mais e mais, que o Senhor também possa abençoar as pessoas que não puderam contribuir, Senhor, financeiramente, mas estão aqui com os seus corações, ó Pai, prostrado no Teu altar, Senhor, pedindo pela Tua graça e misericórdia. Cuida, Pai, de todos, ó Pai, e muito obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém. Amém. A igreja pode sentar. Meus amados, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estiveram aqui ontem, no bate-papo com o pastor Israel, com a irmã Sheila. Foi um bate-papo bem gostoso e tenho certeza que, assim como nós oramos no início, foi administrado, pelo Espírito Santo de Deus, porque foi bem gostoso aqui o nosso bate-papo, o lanche também. Meus amados, os irmãos prepararam o lanche nessas 2 semanas, a irmã do bolinho de chuva e a irmã do patê, bênção, a dos bolos também. Mas, brincadeiras à parte, foi um momento também que nós tivemos de comunhão e foi de verdade, igreja. Quem pôde participar, Deus estava ali nas 2 conversas. Vem fazer esse aviso, minha irmã, que eu... Bom dia, igreja. Eu quero, primeiramente, agradecer a Deus, porque nós estamos aqui novamente para adorar o Senhor. E pedir aos irmãos que continuem em oração pela irmã Eniceia, continue orando mesmo, jejuando se puder, e orando pela vida da nossa irmã, por essa família, por toda a família. Também pedir aos irmãos que orem pela minha cunhada. Nós estamos em família também com uma situação muito grave. A minha cunhada Verônica está no CTI, do Hospital Rocha Faria, ela necessita fazer uma cirurgia. Nós já não temos a quem pedir doação de sangue para ela, porque ela está perdendo muito sangue, e o hospital não diz que não tem condição de fazer a cirurgia, também não transfere a minha cunhada para outro hospital para fazer a cirurgia. Então, a gente já está no limite de questão de doação de sangue, porque ela recebe o sangue e ela perde o sangue. E eles não providenciam a cirurgia. E ela tem que fazer a cirurgia de emergência, porque está correndo risco de vida. Então, me ajude, o nome dela é Verônica, a minha
família está assim, apreensiva. Somos servos de Deus, tememos e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas o nosso coração fica temeroso, né? E nós queremos pedir ajuda aos irmãos. Orando nós estamos, a família, mas quanto mais oração, melhor. Tanto como para a família da Reminicé, como para a minha família. Que nesse momento, irmãos, é um momento difícil. Meu irmão está muito desequilibrado mesmo emocionalmente, porque não consegue, irmãos, assim, na área de saúde, encaixar nesse momento de urgência essa cirurgia, tá bom? Então, me ajudem em oração pela minha família. Quero dizer que nós demos abertura à Semana de Oração para Missões Nacionais na quarta-feira. Foi bênção. E vai continuar todas as quartas-feiras, oração para missões nacionais. Teremos essa preparação para o mês de evangelização pessoal, que a Junta de Missões Nacionais nos enviou o material. Será um mês de evangelização pessoal. Teremos abertura de missões nacionais no terceiro domingo, quer dizer, domingo que vem, abertura de missões nacionais. Então, irmãos, desde já, o que nós temos que fazer? Orar, contribuir, né? E fazer a nossa parte, evangelizar. Mas você precisa, irmãos, colocar no seu coração, você vai receber um mapinha do Brasil. Então, desde já, antes da abertura, pede ao Senhor para estar te dando um alvo pessoal, para você estar colocando naquele mapinha que você vai receber domingo. Eu não tenho, irmã, condição de ofertar. Fale com o Senhor. Peça ao Senhor e o Senhor vai te dar estratégia para você estar contribuindo para missões nacionais. Então, Deus quer que você faça um alvo. Alvo é aquilo fácil de conseguir? Não. Alvo é sacrificial. E se eu botar R$10, irmãos, moleza. Então, eu tive uma experiência muito forte na última campanha de missões. Cheguei aqui, sentei e falei, meu alvo é tanto. Quando cheguei, voltei para o banco, o Senhor falou comigo, você pode dobrar esse alvo. E eu dobrei meu alvo, irmãos. E eu consegui dar o meu alvo. Trabalhei, lutei e consegui dar o meu alvo. Então, a cantina, você pode me chamar, falar, olha, eu quero usar a cantina, domingo de manhã, domingo de noite, eu quero fazer algo para vender para missões. O Caleb está ali atrás. Ele foi exemplo vivo de que ele triplicou a oferta dele. Ele trouxe, vendeu, revendeu, não foi, mãezinha? E ele pôde dar a oferta dele. Ele mesmo chegou em casa e falou para a mãe dele o que ele queria fazer para dar a oferta missionária dele. Ele tem salário? Não. Mas ele conseguiu dar a oferta missionária dele. Então, a oferta missionária é sacrificial. Não tirando do dízimo, por favor, irmãos. Não tire do dízimo. É a parte. É uma oferta especial que você vai dar. Agora, a maior oferta que os missionários esperam é a sua oração pela vida deles. Amém? Amém. Um pedido rápido ao pessoal da comissão. Eu sei, Luiz, que você sai daqui meio correndo. Eu preciso de 5 minutinhos com vocês depois do culto, tá bom? Pessoal da comissão de sucessão, 5 minutinhos depois do culto, tá? Coisa rápida mesmo, só para a gente olhar uma informação. Pastor. O pastor já estará nos trazendo a mensagem hoje pela manhã e pela noite. Vou só aguardar o pessoal trazer um microfone higienizado. Amém. Ora então pela tua vida. Senhor, muito obrigado pela vinda do pastor Israel aqui. O Senhor já colocou aquilo que o Senhor deseja falar à tua igreja no coração do teu servo e que ele seja um instrumento teu neste dia, Pai, para falar aos nossos corações. Teu Espírito Santo, o Senhor encontre corações aqui dispostos, Senhor, como terras férteis a receber a tua palavra. Essa palavra dê fruto, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Alô, alô, agora sim, tá bom. Bom dia, queridos, a todos. É um prazer estar com vocês essa manhã, mais uma vez. Eu e Sheila estávamos com saudade da amada igreja, e é muito bom estar com os irmãos. Ontem tivemos aqui um momento muito gostoso, né, como Rafael colocou, de 4 e pouquinho da microfonia, de 4 e pouquinho da tarde até 10 da noite. Foi bom, né? 5 horas e pouquinho, um lanche maravilhoso. Pena que acabou 10 horas. Por mim, podia esticar mais um pouquinho. Foi muito bom, gente, muito bom mesmo. E Sheila, fomos para casa. Eu estava tão ainda na adrenalina que eu só consegui dormir 1h da manhã, né? Fui revisar a palavra que eu traria hoje para os irmãos e o Espírito Santo de Deus falando ao coração. Muito, muito gostoso. Eu e Sheila queremos agradecer a forma respeitosa, cristã, honrosa com que os irmãos nos receberam ontem. A oportunidade que os irmãos nos deram, né, de comunicar a nossa vida, o nosso ministério, a nossa verdade, não esconder em momento algum que somos portadores de cicatrizes que o tempo traz, mas que somos alcançados pela graça. E é essa graça que nos sustenta e nos mantém de pé. Amém, queridos? A oração já foi feita, mas eu quero agradecer a Deus por isso também neste momento. Senhor, eu e Sheila louvamos com a sua igreja, Senhor, na beleza da sua santidade, Senhor, por esta manhã, que o Senhor nos acolha, Senhor, em seus braços, nos faça sentir, ó Deus, protegidos pelo teu amor, envolvidos pela sua graça e misericórdia, que não nos esqueçamos nunca da sua justiça, Senhor, que dela também não nos apartamos, mas que tenhamos, Senhor, a compreensão de que sem ti não somos nada. Que eu seja tão somente um instrumento de tua voz, a vida da tua igreja essa manhã. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu não combinei com o Rafael, mas quero agradecer o cântico, né? Chuvas de bênção foi bênção. Amém. O segundo cântico que vocês cantaram tem o título de Corpo, Família? Família, né? Corpo e família. Eu não combinei com ele, tá bom? Mas tem tudo a ver com a mensagem. Eu vou precisar que no final da mensagem seja cantado novamente. É possível? Inclusive, a ministração que você fez, Rafael, foi muito oportuna. Sobre a questão da falsidade, sobre a questão que sejamos portadores dessa verdade. E muito legal quando o Rafael vem aqui, não estou jogando confete, só estou sendo justo, e coloca que, a despeito da nossa realidade humana, né? Nós não podemos negar que somos pessoas limitadas e falhas, mas devemos perseguir e buscar essa lealdade, essa verdade. Que bacana isso. Então, final da mensagem, por favor. Agora, por favor, pessoal aí do estúdiozinho aí, eu não sei o nome que dá, da técnica de som em si. Multimídia, isso. Muito obrigado, irmã Luiz. O último cântico que foi... Pode colocar de novo? A resposta, não é o título do cântico? Ou resposta? A resposta. Uhum. Pode? Não. A letra em si. Não há lugar, amém, pode estar. A outra? Nesse lugar, pede, amém, glória a Deus, a outra. Aí. Quem vê de fora não entende. Como é que estão de pé? Como é que conseguiram? Deixa aí. Não é isso? Quem via a vida do pastor Israel há 30 anos atrás, perguntava exatamente isso. Passados 30 anos, continuam perguntando isso. Mas o segredo é Cristo. Vivemos de milagres. Todos os dias o Senhor tem feito isso, amém? E a razão por que estamos de pé. Esta igreja, a mensagem hoje falará sobre isso. Vive desse milagre. Por isso os irmãos estão de pé. Honrosamente de pé.
E eu não preciso buscar muito da memória e do sentimento de vocês para vocês se lembrarem do quanto a igreja já passou por redemoinhos, tempestades, terremotos, furacões, tsunamis, nos últimos 9 anos, se eu pudesse colocar assim. Tem sido fácil? Vocês sabem que não. E as pessoas às vezes perguntam, eles não entendem, mas como estão de pé esse povo? Estão indo para 9 meses de sucessão pastoral, como estão de pé? Como eles têm conseguido? É em cima disso que eu quero abrir o nosso diálogo hoje, tá bom? Vamos abrir em Coríntios, 1 Coríntios. Eu vou usar 2 textos. Coríntios 12, 1 Coríntios 12, todo o capítulo, e vou usar Efésios 4. E eu vou pedir a vocês, por favor, mantenham suas Bíblias abertas o tempo todo da mensagem, para que vocês possam recorrer a ela em todo momento que necessitado for. Tá bom, queridos? Vamos em 1 Coríntios 12, 27. É um texto base que eu lerei, todavia vou recorrer a todo o compêndio do capítulo 12, de 1 Coríntios 12, e depois indo na sequência para Efésios 4, ao final quase da mensagem. Tá bom? Diz assim a palavra, versículo 1 Coríntios 12, versículo 27. Isso. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Não, só o versículo 27. Ora, vamos como igreja repetir isso? Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Vamos pensar hoje sobre o seguinte tema, a Igreja de Cristo e o desafio da unidade. Porque eu fui tomado, quando comunicado do processo de sucessão, que eu estaria vindo nesta data, pela manhã e noite, e vocês percebem que eu não estou compartilhando o púlpito com a minha esposa nesta feita, porque eu entendo que é o momento em que o pastor precisará estar especificamente e diretamente falando à amada igreja. Bom? Então, o Senhor colocou no meu coração exatamente esse tema e esse texto, ou estes textos que falam da unidade do corpo e da unidade da fé, pelo qual eu vou discorrer brevemente nesta manhã, tentando comunicar aos irmãos o que o Senhor colocou em meu coração e que creio será edificante a vida de cada um de vocês. Amém. A Igreja de Cristo e o desafio da unidade. Porque eu pensei assim, eu não quero ficar rememorando coisas que firam ou que sejam desagradáveis, mas eu pensei exatamente nessa música do Tales, sabe, Rafael? E pensei na música que você cantou sobre a questão do corpo e família, mesmo sem a gente conversar sobre, até porque não podíamos, né, ter diálogo a respeito. E eu pensei assim, na caminhada e na trajetória desta igreja, ao longo dos seus 29 anos. Os irmãos sabem o que os irmãos passaram desde a pedra fundamental desta igreja, quando aqui foi lançada, até os dias atuais. Sem falar que, além da questão de luto que a igreja, de forma tão traumática, viveu anos atrás, todo o processo, né, de mudanças de governos, economia, e todo mundo sabe o que nós passamos econômica e politicamente nos últimos 30 anos, não é verdade? As mudanças que os nossos governos tiveram da década, eu só vou colocar da década de 90 para cá, é suficiente, não precisamos nem voltar a uma questão de ditadura militar, mas da década de 90 para cá, eu não vou estar falando de política, ok? Mas eu estou falando apenas do momento em que a igreja foi atravessando. A igreja nasce
num processo já de pós-ditadura militar, em que todo o processo econômico do país está em oscilação. Temos uma situação de impeachment do Collor, vocês nascem exatamente logo recém essa situação do impeachment, Itamar assume, e essa é a vantagem de ter 60 anos, né? Porque, igual quase a Rainha Elizabeth, eu faço parte da história. Então, e todo esse processo vai nos tomando. Hoje vivemos situações novamente difíceis de polarização política, de dificuldade econômica, num processo pandêmico, uma série de circunstâncias. Mas olha o que a igreja atravessou nesses últimos 29 anos. E você e a sua família atravessou junto com a igreja. Mesmo que você aqui não estivesse ainda, porque veio recentemente, mas você, aonde quer que estivesse, você viveu esses desafios. E a igreja, não obstante a nada disso, ela sofreu bastante coisas. Viveu tantas outras alegrias, mas viveu tantas outras intempéries que deixaram a igreja fragilizada ao longo do tempo. Agora eu vou pontualmente sobre as questões mais recentes que a igreja viveu. Então eu poderia pensar, e na minha casa eu estava pensando, as questões ministeriais recentes, as questões da diminuição do rol de membros e, consequentemente, da receita da igreja que caiu, a questão da própria infraestrutura, que ficou deficitária em vários aspectos, as questões de unidade interna, onde a igreja muitas vezes se viu desafiada e testada o tempo todo, porque não é fácil. Irmãos que precisaram, num dado momento, se ausentar da comunhão do corpo, não saindo do corpo de Cristo geral, mas da unidade local, e que agora retornaram ou estão retornando. Então, a igreja viveu várias situações. Se tem uma pessoa que pode falar isso de cadeira, é a presidente desta, porque viveu e sabe retratar de cor tudo que eu estou falando. Estou certo, irmã Luiz? E não estou fazendo esse déjà vu histórico da igreja local por masoquismo, estou fazendo por uma necessidade bíblica que neste momento se dará por conta da explanação da mensagem. Então, estou fazendo apenas uma introdução, só para provocar na mente dos irmãos como foi difícil chegar até aqui de pé. Não foi fácil. E se não tivéssemos essa unidade do corpo, não conseguiria. Muitos, inclusive, ficaram ao caminho, porque não se sentiram sustentados por essa unidade. Não que você tenha faltado com esses irmãos, e se faltou, corrija-se, melhore a sua performance cristã, para que isso não volte a acontecer em outros desafios futuros. Mas muitas pessoas, às vezes, se fragilizam e afastam-se por limitações também de ordem pessoal, que não me cabe julgar, mas que cabe nos entender, e que, como unidade do corpo, nós ficamos, às vezes, o quê? Fragilizados. E é sobre isso que eu quero falar esta manhã. A Igreja de Cristo e o desafio da unidade dentro de uma visão contemporânea. Isso quer dizer o quê? Questões que não são antigas, questões que são recentes. Então, a primeira pergunta é: quem é a Igreja de Cristo? A Igreja de Cristo somos nós. Rafael disse muito bem, a estrutura física nos abriga, né? É uma referência de corpo físico, prédio, estrutura, endereço, CNPJ, pessoa jurídica. Mas a igreja real somos nós. E se uma parte do corpo adoece, nós adoecemos juntos. Eu não estava aqui, tomei ciência do falecimento da Adriana, né? E mesmo sem conhecê-la, mas por já fazer parte um pouquinho da vida dos irmãos desde o dia 20 de março até agora, já é a 8ª ou 7ª vez que estamos vindo aqui, nos sentimos tomados por esse sentimento natural de luto que envolveu a própria igreja. Recentemente estamos vivendo uma situação com a irmã que tem um nome difícil, Iniceia, né? Quando ela foi minha paciente no passado, há 1 ano e meio atrás, que eu já tinha sido
psicólogo da Fernanda há 11 anos atrás. Aí, por necessidade, depois eu fui ser terapeuta da irmã. Eu chamava ela de Niceia, alguma coisa assim. Eu acho que era isso. Porque o nome era complicado, um nomezinho difícil, né? E ela está enferma neste momento. E os irmãos têm orado. Ontem mesmo, a irmã Loide, né, orou por ela, hoje de manhã orou por ela. E isso é muito importante, porque isso é sentimento do corpo. Se uma parte, se um membro deste corpo adoece, nós precisamos nos sentir isso, envolvidos nesse sentimento. Não é uma coisa que se vire para... Não, isso faz parte da minha vida. Então, nós, quem é a Igreja de Cristo? Nós somos a Igreja de Cristo. Como a Igreja de Cristo se forma, gente? Alguém pode? Escola Bíblica Dominical. Como é que a Igreja de Cristo se forma? Primeira coisa, para você se tornar membro do corpo de Cristo, você precisa primeiro aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. Ele é o único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem, aquele que se fez carne, habitou entre nós e morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Primeiro entendimento, remissão dos meus pecados, eu preciso ir para a cruz. Já estou crucificado com Cristo. Quem falava isso? Paulo. Então, como a igreja se forma? João, Maria, José, que fizeram isso, sente a necessidade de professar isso de forma conjunta. E a igreja se forma por causa disso. Essa não é a motivação que nos traz hoje ao culto desta manhã? A motivação que trouxe você ao culto desta manhã não é o pastor Israel e a irmã Sheila, não é a irmã Loide, é Cristo. Então a igreja se forma pela soma desses seres transformados, envoltos ainda numa estrutura interna de pecado. Nós somos gerados, né, e constituídos pelo pecado, é um vírus permanente que está em nós, mas completamente redimidos, transformados, vivendo a mente de Cristo com um novo coração. Recebi um novo coração transformado, regenerado. E esse coração é transformado e regenerado porque Cristo fez isso. Não é homem algum que tem poder disso. Ele fez isso. Então, ela se forma desta forma. Qual é a importância desta igreja que se forma? Eu estou falando do corpo, tá bom? Estou em 1 Coríntios 12. Mas eu estou falando apenas uma linha do tempo para a gente entender como é que a igreja se forma. Porque senão a gente chega na igreja e a gente fica meio perdido, né? Até sem entender a importância da igreja local. Então, qual é a importância dela? É que pela soma desta unidade do corpo, porque Cristo em casa não está com nada, gente. Cristo em casa é para uma emergência. Tu está dodói, Cristo em casa vale. Agora, Cristo em casa, você estando saudável, tu está sabotando a sua igreja, tu está sabotando o ID de Jesus, tu está sabotando o plano de salvação para outros, e você só está querendo a salvação para si. Então, qual é a importância? Nós precisamos estar unidos aqui como corpo de Cristo para valorizar o que Ele fez na cruz do Calvário e que essa mensagem esteja aberta ao outro, ao semelhante que está caminhando a rua nesse momento, como aquele jovem que está a passar ali agora, vendo o celular dele. Ele mal sabe, mas ele é extremamente precioso aos olhos do Senhor. E queira Deus que esse evangelho que nós estamos aqui a comer e a beber dele, alcance essa vida, ou tantas outras que vão estar ao alcance desta igreja nos próximos anos. E essa é a importância da nossa unidade, da formação de uma igreja. Se nós só aceitássemos a Jesus e cada um fôssemos para o lado, gente, como poderíamos, como Igreja de Cristo, agência do reino nesta localidade, influenciar o mundo? Faríamos apenas um benefício de ordem egoísta, egocêntrica, só para mim, para o outro não. Isso é terrível, gente. Então, essa é importante. Contra quem nós lutamos? O que está em Efésios? Nós não lutamos contra carne e sangue. Aí eu boto o só. Eu já pedi a Paula permissão. Nós não lutamos só contra carne e sangue. Porque dando a entender assim, pelo texto, nós não lutamos contra carne e sangue. Paulo não estava dizendo que era só
com as hostes espirituais da iniquidade. É porque ele estava privilegiando e sinalizando, olha, você não está lutando contra homens, você está lutando contra o reino das trevas numa região celestial. Ou você fica vigilante quanto a isso, ou você está a pé. Mas por que eu boto só? Nós não lutamos só contra a carne, porque a nossa luta também é contra a carne. É ou não é? Você luta contra a sua carne e você luta contra a carne do outro. Pessoas já se levantaram contra você, não já? Eu acredito, em algum momento. É fácil? Não. É difícil. Mas, porém, todavia, contudo, a Bíblia diz que nós precisamos não só estar atentos a esse conflito existencial humano, mas principalmente, se você for em Efésios 10, 6 de 10 em diante, você vai ver contra quem você luta. Eu até já falei isso aqui, eu vou dizer novamente rapidamente. Eu queria que dia 31 de cada ano, por 15 segundos, vamos pensar em 15 segundos, gente? Daqui a pouco eu vou contar 15 segundos. O Senhor tirasse dos seus olhos a película protetora que você carrega nele. E por 15 segundos, não vou botar mais que isso, você pudesse ver contra quem você luta. Aí você ia ver demônios, espíritos do mal, legiões. Desculpe, mas eu tenho que fazer essa maldade com vocês essa manhã. O Senhor tiraria por 15 segundos só. Vamos contar 15 segundos? Estou contando agora. Você está vendo tudo isso, ó. Como é que está sendo a experiência? Não acabou, não. Acabou agora. Não ia ter crente infiel o ano todo. Não ia dar tempo para isso. Mas o Senhor nos ama tanto que Ele nos protege. Por que nos impacta tanto quando uma pessoa fica possessa num culto, numa igreja? Alguém aqui já viu pessoas possessas num culto de igreja? Isso não te impacta? Muitas. Não é terrível? É triste demais a pessoa com aquela voz transformada, com aquelas mãos todas retorcidas, com o corpo totalmente refém do processo demoníaco. É terrível. Mas aí eu sempre que via uma pessoa endemoniada, eu já participei em alguns momentos a convite, de solicitação, de ajuda, de momentos assim, e é muito desafiador, porque você é desafiado aquele momento, como servo do Altíssimo, a fazer alguma coisa por aquela vida que está oprimida. E não é fácil. Contra quem a igreja luta? Contra isso. E me parece que muitas vezes nós esquecemos. E a gente fica preocupado com aquele irmão que está cometendo aquela falha. Eu sei, é algo que incomoda, mas vai em amor, admoesta no Senhor, traga ele para perto. Porque se formos tomados só pelo senso crítico, a gente vai afastar a pessoa. E contra quem nós estamos lutando? A gente esquece contra quem a gente está lutando. E a gente fica se prendendo dentro da igreja, muitas vezes, nas picuinhas que vão dividindo, que vão, enfraquecendo o corpo, a unidade da igreja, vão entristecendo o Senhor. O Espírito Santo de Deus vai se fragilizando dentro da gente por causa da nossa natureza pecaminosa, que teima em crescer o tempo todo dentro da gente. E a gente esquece que contra quem a gente luta de verdade é que a gente tem que estar em oração, e a gente não tem gasto tempo nisso. Eu oro ao Senhor. Ora como? Ora como? Quanto tempo você gasta nisso? Qual o tempo de devoção? Qual o tempo de comunhão? Qual o tempo de leitura bíblica? Qual o outro material que você faz, podendo gastar o seu tempo nesse material, você vai para a rede social? Eu estou seguindo tal pessoa, e às vezes nem é uma pessoa que vai edificar a sua vida. E tem muitas pessoas fazendo isso, gastando tempo em coisas que não edificam. Por favor, eu não estou sendo um pastor chato, eu só estou tentando orientar vocês, porque nós precisamos o tempo todo entender, sem neurose,
sem fanatismo, contra quem a igreja luta o tempo todo. Tem o diabo aí fora, o tempo todo, lutando para que a igreja de vocês, que tem o título de igreja acolhedora, não acolha mais. Como é que essa igreja deixa de acolher? Quando ela perde a unidade, quando ela perde o sentimento de corpo, quando ela perde o sentimento de amor, de valorização dos princípios e valores que precisam nortear a igreja enquanto igreja local. E a igreja vai se descaracterizando, a igreja vai se enfraquecendo, e chega um ponto que ela vai perdendo a sua identidade. Perde ou não perde? E qual é a identidade de uma igreja que se diz evangélica cristã? Cristo, e o amor que vem dele, e todos os frutos que advêm dele. E muitas vezes o que a gente vê é... Meu Jesus, eu soube de um pastor amigo de Israel, na última assembleia foi terrível. Eu vou te contar só uma coisa para você ver como foi difícil. O diácono tal e o presbítero tal, cabeçada no nariz, o sangue desceu. É, igreja de Cristo. Podemos viver isso? A minha esposa tem uma prática, olha, se você, vamos supor que a gente venha pastorear aqui, amém? Como sou candidato, eu posso falar nesse sentido, amém, Rafael? Rafael já me autorizou. Nunca procure pastor Israel e irmã Sheila, nunca façam isso para falar mal de ninguém. Não gaste seu tempo com isso, por favor. Porque vocês não serão acolhidos quando forem falar mal de membro algum desta igreja. Não serão. Nós podemos até, ao receber essa pessoa queixosa, orientá-la, orar com ela e ajudar. Mas incentivar a fofoca, a intriga, nunca. E se tem uma coisa que irrita profundamente o pastor Israel e a irmã Sheila, é uma igreja fofoqueira, formadora de pequenos grupos, no sentido de divisão. O corpo de Cristo tem que estar unidade, ou então a gente vai fazer assim, ó. João está falando mal de Maria, João, vem cá. Maria, vem cá. Fala para Maria. Vamos conversar sobre isso? Vamos ajustar isso? Vamos orar por isso? O que está precisando? É de conversão? Porque ainda não tem? Vai ter conversão. Vai ter transformação. Tem que ter mudança de atitude ou não tem jeito. Eu sei o que fofocas e intrigas podem fazer sobre a sua vida. Fui vítima dela há muito tempo. Sei muito bem o dano que isso produz a uma vida, a uma pessoa, sem dar direito de... Então, contra quem lutamos? Já foi dito. Misericórdia, tem que correr. Eu só estou na introdução. Eu vou ter que voltar a esse tema no futuro, tá? Se aqui eu estiver. Preciso. Tem muito material para isso, então. Qual é a nossa missão? É a missão do ID de Jesus. Uma igreja propagadora dos ensinamentos do Senhor com fidelidade. Isso quer dizer o quê? Princípios e valores nós não podemos negociar. Princípios e valores são inegociáveis. Então, nós precisamos o quê? Ir em defesa aos princípios e valores que nós carregamos na base bíblica cristocêntrica. E, em cima disso, isso vai nortear toda a nossa base de discurso, toda a nossa estrutura de prática, como o próprio canto mesmo diz, que não seja apenas de palavras, mas que seja de um agir real, verdadeiro, contundente. O cristianismo, através dos tempos, sofreu deveras perdas. E eu vou precisar estudar um pouquinho mais a fundo sobre este cristianismo histórico para trazer aos irmãos dados que condizem com a verdade e não ficar apenas com especulações achistas. Não quero isso. Então, por isso eu disse que vou precisar aprofundar os estudos para trazer esse perfil histórico da igreja com maior riqueza de detalhes aos irmãos em um estudo futuro.
que pode se dar em alguns domingos. Talvez a gente não esgote em um único domingo. Eu tenha que fazer aqui uma sessão de alguns sermões que envolvam o tema, para que os irmãos vejam que toda essa história do cristianismo é muito rica. E isso envolve a sua vida, a minha vida, o nosso ministério enquanto igreja local. Amém, queridos? Mas os desafios históricos e contemporâneos, eu posso dizer, a igreja sempre lutou para se manter de pé ao longo da história dela, desde os primórdios, primeiros 100 anos da igreja neste mundo, até hoje, 2022 anos depois. Não foi fácil a igreja manter portas abertas. E vamos falar sobre os desafios que acontecem na igreja atual, rapidamente. Vamos lá, me ajudem. Quais são os desafios que a igreja enfrenta na atualidade? Esfriamento dela, que seria um processo de apostasia, talvez, né? De esvaziamento desse amor, dessa visão cristocêntrica, é verdade. Depois a gente pode aprofundar, não hoje, mas esse discurso a respeito dessa motivação para esse esfriamento. Amém? Quais são os outros desafios, além desse? Sim, aí entra um processo de ativismo, né? Eu sou tão tomado numa má administração de vida pessoal que não consigo, na verdade, isso. E isso tem que ser o dízimo dos dízimos, né? Que é o do nosso tempo, da nossa prioridade, sem deixarmos de lado, né? O que é importante para a sustentação de nossa vida, o nosso trabalho, nossas responsabilidades familiares, outras. Ninguém está dizendo que você deva ser negligente, mas o que a irmã Ângela está citando essa manhã, não errei o nome. Eu sirvo de chamá-la de Angélica, mas é Ângela. É exatamente importante demais. Qual está sendo a administração do nosso tempo, né? Boa ou ruim? Vamos lá, avançar? Mais o quê? Falta de amor, isso, verdade, é verdade. E isso é muito importante, porque o amor é a marca do cristianismo, porque Deus amou o mundo, que enviou o seu. Não foram os cravos que o prenderam na cruz. O que prendeu ele na cruz? Foi o amor a você, a mim. É algo fantástico, gente, que precisa nos emocionar todos os dias, né, esse amor. Gente, eu tenho que correr. Mas olha só, a própria filosofia hoje do aborto, ideologia, a visão ideológica pró-aborto. Obrigado, amor. A própria proposta do aborto. Vocês sabiam que outro dia eu vi uma matéria em que as mulheres estavam pulando num salão como se fosse esse aqui. E lá nos Estados Unidos, embora a lei do aborto hoje proíba, né, pelo Tribunal Superior de lá, a questão abortiva, mas os estados ainda podem ter leis próprias que deliberem sobre isso. E um determinado estado aprovou a lei do aborto lá e tal, e eles estavam pulando, mas as mulheres pulavam como se fosse uma final de Copa do Mundo. E eu fiquei imaginando como se faz assim: fizemos um gol, agora podemos matar. Rapaz, na Colômbia, aqui do lado, até 24 semanas. Você sabe o que é isso? É um ser formado já no 6º mês. Rapidamente, Itália é um país católico, não é? Em tese, país católico. Já tem desde 1973 a lei do aborto aprovada lá. Nesses últimos 46, 48 anos, vocês sabem quantas crianças foram abortadas? Tem ideia? De 6 a 8 milhões de bebês foram abortados em 46 anos da lei do aborto na Itália. Isso, obrigado, Marcos, é verdade. Mas oficialmente, pelo menos, o que está registrado, né? Vocês sabem o que é isso? A população do Uruguai é formada de 4 ou 5 milhões de uruguaios. É um país menor que o Rio Grande do Sul. Vocês sabem disso? O Uruguai é aqui da América do Sul. Ele está coladinho no Rio Grande do Sul. Se você ver no mapa mundi, você vai ver o Rio Grande do Sul, bem maior como estado,
e o Uruguai bem menor. E o Uruguai tem essa população. Então, em 46 anos, mais crianças foram abortadas na Itália do que a própria população atual do Uruguai enquanto país. Daria para fazer um outro país. E as pessoas dizem, olha a falsa moralidade, eu estou falando de desafio contemporâneo, porque as pessoas querem que a igreja engula isso. A igreja vai querer, o mundo vai querer que a igreja engula o banheiro único. A homoafetividade como algo legitimado. Em que os púlpitos das igrejas sejam abertas a essa situação, ou abertos a essa situação de aceitação pró-homoafetividade. E princípios e valores podem ser negociados? Nunca, são inegociáveis. A Bíblia, não como Ed René falou, a Bíblia não tem que ser atualizada. Não é a Bíblia que tem que se adequar ao homem, é o homem que tem que se adequar a ela. E eu não estou falando nenhuma novidade, porque você sabe disso. Então, são desafios. Quer ver um outro desafio? Polarização política. A igreja deve ser uma igreja esclarecida no sentido... É só a introdução, tá, gente? Infelizmente, desculpa. A igreja precisa ser uma igreja esclarecida política, socialmente, estruturalmente. Alienada nunca. Nunca. Mas tomemos cuidados com essa estrutura de ideologia política extremistas que vão invadindo o país, polarizando extremos e levando o país quase a um processo de desordem. Se eu pudesse, como pastor, eu te daria um conselho. Quando você for nas eleições do dia 3 de outubro, vote e vá para a sua casa e fique quietinho. Fica na rua, não. Vai ser um período muito preocupante. Por favor, não estou assustando, só estou orientando como pastor, se me permita, não sou pastor de vocês ainda, mas já tenho esse zelo. Votem no candidato que você quiser, ninguém está falando o contrário. Não tem voto de cabresto não, tá, queridos? Vote em quem você achar por convicção que deva votar. Mas vá para a sua casa e fique quietinho. Não vá para grupo de manifestação alguma. Por favor, não faça isso. Tu está se expondo a uma temeridade desnecessária. E por que eu digo? Ah, não, o púlpito da igreja... Nunca, nunca. Isso aqui não é palanque político. É púlpito do Senhor para a ministração da palavra dele. Podem me convidar para o comício que for, não vou. Coitado de Darcy Duzilek, um homem que eu admirava tanto, está sofrendo horrores nesse momento porque foi muito infeliz nas falas. E falou em nome de uma denominação. Isso está verberando aí dentro da estrutura denominacional com ecos terríveis. Até cancelou a ida dele aqui em Monte Tabor essa semana, porque ele estaria sendo um dos preletores, por causa da repercussão negativa que isso deu. Então, tome cuidado com os nossos discursos, eles podem estar se tornando polarizados a uso de alguém. Púlpito da igreja, a igreja do Senhor, é a aberta proclamação do Evangelho, e é só isso não, é tudo isso. Não é para franquear a nenhuma situação de ordem política. Não pode ser. Então, se eu for pastor dos irmãos, nunca me peçam para receber político na igreja franqueando púlpito. Se o indivíduo quiser vir, sentar na igreja, amém? E como qualquer um outro participar do culto, glória a Deus, aleluia, a igreja é aberta a todos. Agora, sem nenhum destaque à presença, sem nenhuma notoriedade em especial àquele indivíduo ou àquela pessoa. Por quê? Porque não cabe à igreja fazer isso. Eu estou falando de tudo porque eu preciso me comunicar e vocês precisam conhecer um pouquinho do meu perfil, senão fica difícil. Ah, pastor, mas eu votei no senhor para ser o pastor da igreja, crente que o senhor fosse me ajudar, eu sou do partido GGG, sei lá qual, né? Não é dos alcoólatras anônimos, não. Mas, enfim. E agora o senhor não abre espaço, não abre, não. Tem um ciúme desse espaço aqui absurdo. Pode ser assim, não. Então, vamos falar agora sobre o texto em si,
porque eu quis fazer apenas um pano de fundo. Olha só, Paulo falando aos Coríntios, em todo o capítulo 12, e o texto é por demais extenso nesse momento, mas eu preciso lê-lo. Abre aí para o versículo 1, e eu vou fazer uma leitura dinâmica. Vamos fazer essa leitura todos? Do versículo 1 em diante, e vamos até o versículo 11, tá bom? Vamos lá. A diversidade dos dons espirituais, né? De 1 a 12, tá legal. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo, aleluia. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outra, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar pelo único Espírito, a outro pelo poder de operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, ainda a outra interpretação de línguas, a outro... Está certinho aí, vocês? Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo único Espírito. Ele as distribui individualmente, e cada um como quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, já está no versículo 12? Então seguramos o 12, tá legal? Eu quero falar inicialmente sobre essa fala pastoral de Paulo à igreja de Cristo, na cidade de Corinto. Paulo sabia que a educação cristã seria balizadora da estrutura e base daquela igreja, frente aos desafios prementes que ela vivia naquele início de igreja, enquanto igreja de Cristo. O que eu quero dizer com isso, agora trocando em miúdos, falando bem simples. A igreja de Cristo, ela já passava por uma série de desafios para manter a unidade dela no sentido de estudo, de conhecimento. Quando aqui é dito, vocês eram gentios, mas agora vocês, independente da estrutura pagã que vocês seguiam, agora com Cristo, a mente é uma nova mente, é a mente com Cristo. O entendimento vai mudar. Se vocês seguiam uma visão pagã e adoração a deuses mudos, hoje vocês têm o Espírito Santo de Deus a falar a vocês, direta e profundamente. Quem é que move uma igreja? É o Espírito Santo de Deus. Sou avesso completamente. Sabe aquele culto da irmãzinha que cai fogo? Aí você despreza o púlpito da sua igreja, você despreza os ministérios da sua igreja, você despreza toda a educação cristã da sua igreja, mas você não perde aquele culto lá onde o fogo cai, onde o reteté acontece. Sabe o que você está fazendo? Você está quase que processando-se como gentios daquela época de Paulo. O Paulo estava vendo uma igreja que estava vulnerável, talvez, a ensinamentos equivocados externos. Então, Paulo vem de uma forma pastoral, professoral, e ele traz a essa igreja uma estrutura de balizamento bíblico, convergente na pessoa de Cristo. Quem tem que ser o orientador da igreja, através do Espírito Santo de Deus, não é a pessoa de Cristo? Ele não é o cabeça da igreja? Então, nós não podemos ser ensinados ou norteados por qualquer outro saber ou por qualquer outro conhecimento que não seja o da palavra. E muitas vezes nós negligenciamos o ensino que vem dela, e que dominicalmente é dever da igreja, através da escola bíblica dominical e através dos cultos, dos ensinamentos, dos discipulados,
do trabalho de acolhimento, em que você vai caminhando de joelhos com aquele membro até ele de bebê, né, recém-nascido na fé, se estruturar como um varão, como uma pessoa adulta na fé, que não vai ficar só com leitinho mais, mas vai comer uma comida mais sólida. Por quê? Porque esse indivíduo acaba se perdendo em ensinamentos e orientações erradas. Então, cuidado. Cuidado com o tipo de orientação e ensinamento que temos recebido. Porque senão você pode ter um processo litúrgico de ensinamento errado. E você passa a colocar ensinamentos equivocados e isso vai diluindo a sua estrutura. E quando você vê, tu está fora da igreja, porque não consegue mais acreditar. Outro dia tive um crente que falou assim: pastor, como é essa questão de triunidade divina? Eu fui explicar a triunidade divina no sentido bíblico, e eu fui através da Bíblia mostrando a ela, que não vou fazer isso agora, é outro momento, é outra mensagem. Mas a pessoa, e já era uma pessoa com 15 anos de igreja, e que não consegue entender a estrutura conceitual da triunidade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Deus Pai como Criador de todas as coisas, Deus Filho como Redentor, como aquele que veio para remir os nossos pecados, e Espírito Santo como Consolador da igreja, e aquele que conduz a igreja dioturnamente. E nós vamos nos perdendo. Então Paulo, não querendo que a igreja se perdesse pela soma de influências externas, ele traz à igreja esse entendimento. Olha só, sobre dons falaremos num outro momento, mas todos esses dons que estão acontecendo aqui, não é para produzir divisão não, tá bom, gente? É para produzir crescimento da igreja local, mas em unidade, onde Cristo agora será o Senhor desta igreja, o norteador, e nós temos um único Espírito, aquele que está em nós, do qual nós bebemos, aleluia. E o mesmo Espírito deve compungir e fortalecer a estrutura de uma igreja. E não é fácil, e os desafios eram tremendos. Então Paulo lembra, naquele momento, do contraste entre suas experiências pagãs e cristãs agora, aos gentios, e que estava implícito as questões da igreja do momento, imprescindível, aquele momento, tal reflexão e divisão, a vida, como era a sua vida antes de Jesus? Você consegue pensar nela antes de Jesus, como é que era? As práticas, as aceitações, os erros, as convivências, não é isso? A gente tem que ter esse norte o tempo todo aqui. Eu adorava Elvis Presley. Adorava. Ixi, tinha um pôster no meu armário assim, imenso. Elvis. Quando aquele cara morreu, eu chorei igual uma porca. Chorei muito. Muito, irmã Vani, mas chorei muito. Aí, 16 aninhos, eu vou para a igreja. Aí o pastor Samuel, lembro como hoje, um dia chuvoso, frio, eu era muito magrinho, 16 aninhos, sentei assim, e ele começou a falar de um amor que eu não conhecia. Ele começou a falar de Jesus, que eu desconhecia, mas eu conhecia tudo de Elvis Presley. Que vergonha, eu não conhecia nada de Jesus. Aquela noite meu vazio foi preenchido, Jesus entrou, me transformou, e há 44 anos eu defendo a causa do Evangelho, porque eu tenho entendimento do Israel antes, do Israel depois de Cristo. Você tem entendimento do João, da Maria, quem você é antes de Cristo e depois de Cristo, e o divisor de águas que tem sido na sua vida esse entendimento? Porque é isso que Paulo fala: gentios, vocês sabem do que vocês eram e no que vocês acreditavam e serviam antes? Saibam que agora o balizador da fé de vocês, através do Espírito Santo de Deus, será Cristo. Aleluia! Uma igreja que resiste à influência do mundo é uma igreja fortalecida por esse balizamento cristocêntrico, é uma igreja que tem entendimento de quem é o Salvador dela, e vai lutar, vai defender até com o preço da própria morte, se perseguida for,
porque a essa fé nós não negaremos, aleluia, igreja. Essa tem que ser a visão da igreja, e Paulo então estava preocupado em passar isso à igreja, sustentada pelo poder da palavra, fortalecida em sua estrutura de unidade, para que a mesma não viesse a voltar às práticas pagãs de outrora. Uma preocupação de Paulo. Eu amo esse homem. Depois de Jesus, é a segunda pessoa que eu quero ver quando eu chegar lá. Eu quero correr e abraçar esse cara. Fala, deixa eu te dar um abraço. Eu não sou merecedor, não, mas ele fala assim, rapaz, que isso, que cara, hein? Eu quero sentir aquele cheiro meio azedo, que aquele povo devia ter um cheiro meio azedo, não devia ter, não. É um povo que pouco tomava banho, né? Suava, transpirava muito, né? Uma região muito quente. Eu quero sentir aquele cheiro gostoso, azedo de Paulo. Vem cá, Paulo, deixa eu te abraçar, pai. Aquela barba horrível dele. Vem cá. O filme Paulo, apóstolo de Cristo, fala muito sobre esse perfil. Vai estar, né? Desculpe, ainda estou nessa, eu sei, irmão. Deixa eu brincar um pouco com o tema. Aí, vamos lá. Aí Paulo, ele vem então e constrói o processo de normatização da estrutura desta igreja. Olha como é que a igreja é algo maravilhoso, gente. Eu sei que o meu tempo acabou, gente. Oh, Jesus. Acabou. Eu não podia ter me empolgado tanto. Mas deixa eu só finalizar. Vocês leem o texto em casa. O texto seguinte fala sobre os dons o corpo de Cristo como um corpo que precisa ser estruturado. Mas vocês me roubaram uns minutos no início. Foi muito aviso no início. Então, Paulo admoesta e ensina a igreja que, apesar da diversidade dos dons, que era muito positiva a vida da igreja, a igreja, como corpo de Cristo, em sua autonomia e estrutura como corpo humano, ela precisava se valorizar individualmente e coletiva. E o que acontece com a igreja de Cristo hoje? Muitas vezes. Porque eu sou dedinho mindinho, fala, né? Eu sou menos importante do que os olhos, do que o nariz, do que a boca, do que o coração. Nada. E Paulo vem cá, olha. Todo mundo aqui tem impor. Por que o pastor trouxe essa palavra muito preocupado com isso? O cabeça é? Eu vou voltar essa mensagem, preciso voltar depois. O cabeça é Cristo. E lá nós tínhamos polarizações. Qual? Judeu de um lado, gentios do outro. Nós somos gentios, tá? Da época moderna. Então, Paulo tinha que conciliar, pegar esse povo e unir. Então, Deus dá a ele essa estratégia. Eu vou comparar a estrutura da anatomia humana, da estrutura de um corpo. E vai explicando a respeito desses valores importantes. O que eu penso como pastor? Se aqui eu estiver no futuro. Para pastor Israel, não tem filho feio. Todo mundo é bonito. Falei isso ontem aqui. E outra coisa, você sabe, a sua autoestima está baixa? Vamos botá-la mais altinha, vamos trabalhá-la, vamos melhorá-la. Você está inativo? Vamos buscar algo para você fazer. É o corpo de Cristo. Não tem espaço para ninguém ficar na geladeira. Não tem espaço para ninguém ficar esquecido. Não tem espaço para ninguém ficar mortificado dentro de uma igreja. Muito pelo prometo, estou fechando. Então, nós precisamos ter que ideia? A unidade deste corpo precisa ser valorizada. E a grande preocupação que o Senhor colocou no meu coração, porque, passado por todos os desafios que vocês passaram como igreja nos últimos anos, e vocês sabem o que eu estou falando, e principalmente nos últimos 9 meses de sucessão pastoral, que eu estou colocando de dezembro para cá, já estamos no mês de setembro, é natural que a igreja tenha vivido momentos, não só de fortuna, de alegria e de satisfação. Vocês devem ter tido momentos de tensão, ou não tiveram? Muitos. Divergências, desentendimentos.
E o que eu gostaria de pedir à amada igreja que observasse quando eu trago essa mensagem sobre a unidade da igreja? É que o diabo quer exatamente investir nisso, para que o futuro pastor que aqui chegue encontre uma igreja rachada, quebrada, dividida, destruída. Se não for eu e for o outro colega, queridos, que na Assembleia vocês votem, ame esse homem, ame sua esposa, se unam em torno do ministério que aqui Deus estiver a levantar. Ajudem-no, que aqui não terá bandeira A, B, C, a bandeira é Cristo. A visão precisa ser Ele. Se você é norteado hoje por alguma insatisfação, que o Espírito Santo de Deus essa manhã te cure. Transforme o seu entendimento e a sua visão e traga unidade à vida da igreja. Por isso eu pedi o cântico. Rafael, pode vir com o grupo? Porque contra quem nós lutamos? O que temos que vigiar? E Efésios 4 fala da unidade da fé, que eu não tenho como falar hoje, mas falarei numa outra oportunidade, que fala sobre um corpo bem ajustado, completamente ligado, cuja cabeça é Cristo. Ele vai funcionar de uma maneira o quê? Dinâmica, construtiva, positiva, para a glória do nome do Altíssimo, amém? E a unidade da fé é imprescindível. Sem essa unidade da fé, não haverá sustentação desse corpo. Não haverá. Você pode ser uma pessoa absolutamente bem formada, intelectualizada, absolutamente independente no sentido econômico, mas se você não tiver a essência, que é a unidade dessa fé, você não conseguirá produzir frutos na estrutura desse corpo. Você estará sempre divergindo da estrutura desse corpo. Então, a palavra que eu quero deixar com a igreja essa manhã é: valorizemos a estrutura que temos hoje como igreja. E nesse desafio de um novo ministério, que está próximo de nascer aqui, que surja uma igreja pungente, uma igreja fortalecida no Senhor, que acredite e abrace no valor da unidade e que seja sustentada na instrumentalidade do Santo Espírito de Deus, com a sua fé preservada. Amém, queridos? Que Deus possa assim nos abençoar, e prometo voltar ao tema posteriormente. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão,
Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Oração silenciosa, estamos encerrando o culto da manhã. Tem um cafezinho servido ali fora. Irmãos, não corram, tem EBD com as classes divididas. Assistam. Em nome de Jesus, para que o Senhor possa acrescentar vocês um pouco mais de conhecimento, possamos compartilhar um pouco mais de conhecimento. Então vamos orar silenciosamente, logo após o café estar servido. Pessoal da comissão, um cafezinho primeiro e